Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louva a Deus por essa oportunidade de estar aqui para poder ministrar a santa palavra do Senhor Jesus. Sou grato a Ele por essa bondade de ter nos concedido esse dia para falarmos do seu grande amor. Eu convido os irmãos que estão de pé a abrir vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7, e depois eu vou ler em 2 Samuel. 1 Samuel, capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo 1. Louvo a Deus pela vida do pastor Luiz Carlos. Nós tivemos um encontro pela primeira vez, um tanto quanto inusitado. Eu um dia senti a necessidade de orar reservado, e eu fui a uma mata, abri um espaço e comecei orando sozinho. Aí um irmão disse: onde você está indo? Eu falei: orando. Eu vou contigo. E começamos 2, 3, 4, chegamos a 60 pessoas, orando no mesmo lugar. E um dia o irmão convidou o pastor Luiz Carlos para estar conosco orando. E isso há quanto? 25 anos atrás, 27 anos mais ou menos atrás. E eu sempre, antes de entrar nesse lugar reservado, eu orava ao entrar na mata, né? Fazia uma oração. E comecei a orar, e o Senhor falou assim: tem alguém que não pode entrar porque está armado. Eu disse: como, Senhor? Todos crentes, todos salvos, um armado? E eu disse assim: não, nós vamos entrar. E foi coisa da minha cabeça: vamos entrar, irmão? Deus falou assim: não pode entrar armado. Eu disse: Senhor, aí como que eu vou fazer, né? Eu disse: irmão, eu estou querendo entrar, mas Deus está me impedindo de entrar. Algo está acontecendo aqui. Eu gostaria de saber, tem em nosso meio algum irmão que está armado? Aí aquele silêncio, né? Tem algum irmão que está com uma arma de fogo aí? Aí ele disse: não, pastor, sou eu. Eu sou um policial e ando armado. Eu falei: meu irmão, aqui nós somos armados com a palavra. Então, deixa a arma lá no carro e vem comigo. Não foi, irmão? Aí o irmão voltou no carro, deixou a arma. É bis, né? E se deixou a arma dele lá, e nós... Olha como que Deus faz, né? Mas eu entendo, né, que ele era um policial e precisava, né, para se resguardar, mas lá dentro não, né? Lá era um secreto com Deus, a nossa arma, a palavra, né? E foi tremendo o que Deus fez naquela noite. E foi assim que eu conheci ele, né? Há 27, mais ou menos 27 anos, é isso, né? Faz mais ou menos isso aí, né? E de lá para cá nós temos orado um pelo outro. Ele é bênção. Pode ter certeza que os irmãos estão guardados aí debaixo de um nome de oração, né? Nós oramos, até agora ele estava comentando que quando eu voltar a orar lá, eu tive um processo de vários dias. Fiz em 5 anos, agora eu fiz 3 cirurgias da coluna, uma cirurgia do joelho, uma cirurgia do braço, então passei um processo de remendo aí, então fiquei afastado um pouquinho de oração no monte. Mas eu amo esse trabalho de estar orando. Amém? Todos acharam, irmãos? 1 Samuel, capítulo 6. Desculpa, capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo 1. Estou debaixo da bênção do meu pastor. Estamos servindo a Deus ali na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, da rua Porangaba, cujo nosso pastor-presidente é pastor Aparecido, a qual nos dá a liberdade de estar ministrando a palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 7 diz assim: então vieram os homens de Criate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab. No outeiro consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aqueles dias a arca ficou em Criate-Jearim, e todos os dias se passaram que chegaram a 20 anos. Marca isso na sua mente. 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Agora vamos lá para o 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 11. 2 Samuel, capítulo 6, e o verso 11. E diz assim: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Guarda isso na tua cabeça. 3 meses. E abençoou o Senhor
a casa de Obed-edom e toda a sua família. Amém? Podem tomar o vosso assento. Deus me deu essa palavra nesse dia, eu orando ao Senhor, após o irmão ter nos estendido esse convite. Eu orei a Deus para que o Senhor me desse uma palavra que viesse de encontro aos nossos corações. E hoje à tarde o Senhor, falando com o Senhor, Ele me deu esse texto, segundo o relato no livro de Samuel, falando sobre a arca do Senhor. E é tão importante nós entendermos que a arca no passado ela simbolizava a presença do Senhor. E nós estamos vivendo em épocas, em circunstâncias que a presença do nosso Deus está sendo desprezada. Nós estamos vivendo em tempos que a igreja do Senhor está numa conformidade muito grande com as coisas dessa terra. A preocupação da igreja está se distanciando daquilo que é o propósito de Deus. Quando eu olho para as Santas Escrituras, a preocupação de Deus, quando Ele nos chamou, quando Ele nos escolheu, quando Ele enviou o Seu Filho único para dar a vida em resgate da nossa. É interessante entender, pastor Luiz, que nós não valíamos nada, nada. E fomos escolhidos por Ele para que pudéssemos sentir a Tua presença. E às vezes nós estamos andando de tal forma que não estamos preocupados em trazer para nossas vidas a presença de Deus. Eu me lembro que, isso eu estou falando em referência também a mim, na minha conversão, eu chegava na igreja, era um salão muito pequenininho, era um ponto de pregação, e eu chegava lá, a igreja ainda estava fechada, era aquelas portas de correr, e eu, aquela ansiedade de sentir Deus, de conhecer mais de Deus, eu dobrava o meu joelho lá para o lado de fora e ficava orando até que algum dos irmãos chegasse para abrir a porta da igreja para mim entrar para dentro. Era um desejo tão grande de ver Deus, de falar com Ele, de sentir Ele. E hoje, todos os dias eu falo ao Senhor nas minhas orações que eu possa entender aquilo que Paulo falou, que é necessário nós voltarmos ao primeiro amor, o amor que tínhamos de ler a Bíblia, de cantar, de orar. E eu sei que a palavra que nós vamos estar meditando essa noite é uma palavra um tanto quanto pesada para uma pregação, para uma ministração, mas uma palavra necessária. Porque nós só lembramos de Deus muitas das vezes na necessidade. Quando nós estamos desesperados, angustiados, é que nós clamamos a Deus. Estamos perdendo a liberdade da comunhão. A palavra do Senhor diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E muitas das vezes nós não estamos nesse clamor ao Senhor. Estamos despreocupados com a presença dEle. É tão importante que Moisés, lá no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 15, quando Deus está ali revoltado com o povo que Ele havia tirado da escravidão e tinha colocado a caminho de uma terra. Mas no meio do deserto o povo agora peca, o povo afasta de Deus quando eles estavam adorando algo visível. A preocupação deles era adorar algo que eles pudessem ver. Nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus invisível, porém presente. Nessa noite, se nós olharmos para todos os lugares da igreja, nós não conseguiríamos enxergar o Senhor com nossos olhos físicos. Mas se nós entramos aqui nesse propósito de sermos adoradores, de buscar a Tua presença, de fazer Ele presente, porque Deus não está aqui, irmãos, por causa da igreja, por causa do templo construído. Deus não está aqui por causa da beleza do ar-condicionado, não. Deus não está aqui por causa dessa construção. Deus está aqui por causa do templo dele. Nós somos igreja do Senhor. Deus está aqui por minha causa e por tua causa. Se você veio para sentir Ele, Ele está presente. Se você veio para buscar Ele, Ele está aqui. Você pode nessa noite, alabando Aragassoria, sair daqui diferente daquilo que você entrou. Quem quer sair daqui diferente, levanta a sua mão e adora o Senhor. Então, quando Deus está ali falando com Moisés, aleluia, dizendo sobre o que estava acontecendo com o povo,
Deus havia arrependido de ter feito o povo. Então Deus fala para Moisés: Moisés, olha, sai daqui, Moisés, que eu vou destruir esse povo. Moisés então fala para Deus: Deus, por que o Senhor vai fazer isso aí? O Senhor tira de lá. Já pensou que o faraó vai dizer, ao retirar esse povo, para matar no deserto? Não, Senhor, não faça tal. Então Deus manda com que Moisés leve o povo. E diz assim: então Moisés, tu vai levar o povo e eu vou enviar anjos para estar com vocês caminhando no deserto. Moisés então fala com Deus, diz: Senhor, olha, isso está escrito no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 15. Deus, se o Senhor não for conosco, não sairemos daqui. Só sairemos daqui se o Senhor estiver presente. A presença de Deus tem que estar constante em nossas vidas. Sabe o que eu entendo hoje, irmãos? Que muitas das vezes nós estamos despreocupados. Nós fazemos tantas coisas sem invocar a presença de Deus. Nós tomamos decisões sem falar com Deus. Nós andamos sem falar com Deus. Muitas das vezes nós amanhecemos. Eu perguntaria hoje: quantas vezes você falou com o Senhor? Quantas vezes você leu a palavra do Senhor, que é a boca de Deus falando conosco? Quantas vezes você, aleluia, lembrou-se? Nós temos tempo para falar com um amigo, nós temos tempo para tantas as coisas, mas muito pouco tempo para falar com Deus. Mas Deus está me chamando, está te chamando essa noite, está nos convocando para chamar Ele presente, porque Ele diz assim: eis que eu estarei presente convosco todos os dias, até a consumação do século. Davi disse em Salmos 51, quando Davi está dizendo a Deus sobre a tua situação pecaminosa, Davi vai dizer para Deus: Deus, olha, pode tirar tudo de mim porque eu pequei. Davi está confessando, dizendo assim: Senhor, eu estou em pecado, eu pequei diante do Senhor. Pode tirar tudo que o Senhor me deu, pode tirar minha família, pode tirar meu dinheiro, pode tirar tudo, Deus, mas eu peço uma coisa: não retire de mim teu Espírito Santo. Davi sabia, irmãos, aleluia, que sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. Nós precisamos invocar Deus todos os dias, todos os momentos. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos andar com Deus. Aleluia, Jesus, sentir a tua presença. Deus não está presente só nesse lugar. Deus está presente no nosso dia a dia, no nosso serviço, na nossa casa. Nós temos que sair daqui com a mesma, aleluia, unção que nós recebemos aqui. Nós temos que voltar para a nossa casa. Nós temos que levantar amanhã sabendo, aleluia, que a presença de Deus é nas nossas vidas. Nós somos luz deste mundo, nós somos o sal da terra, e a presença de Deus tem que estar constante em nossas vidas, seja onde quer que o Senhor Deus nos enviar, a presença dele. E quando Deus me deu esse texto, nós sabemos que a arca foi construída por Moisés, com ordenança de Deus. Quando Deus viu que havia uma necessidade do povo ver algo, Deus manda que Moisés construa a arca. Está isso lá no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 10, o formato da arca. E Deus pede que Moisés coloque as duas tábuas da lei, coloca dentro dela a vara de Araão e também o vaso de maná, simbolizando a tua presença. São três coisas que dariam uma pregação, que eu não vou entrar pelo tempo, mas que Deus manda com que Moisés coloque dentro da arca, para que o povo venha olhar para aquilo. E olhando para a arca, ele vai entender, aleluia, sobre o feito de Deus para o povo de Israel. Como Deus tirou o povo, aleluia, da escravidão, para levar para a liberdade. Então Deus falou somente 40 dias, mas ficaram 40 anos por desobediência. E a arca, aleluia, era a presença de Deus. Depois que Moisés parte, que Moisés morre, que vem, aleluia, Josué. A Bíblia diz que quando Josué chega diante do rio Jordão, com a arca do Senhor, ele olha para aquela dificuldade, agora já não tinha mais Moisés para estar com ele. A Bíblia diz que Deus dá ordem para que a arca vá na frente. O sacerdote, conforme diz a palavra de Deus, coloca a arca sobre si, chega diante do rio Jordão, toca nela, a água se abre, eles começam a passar por terra seca. A presença de Deus agora estava diante deles, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A arca do Senhor estava presente na guerra. A Bíblia diz que quando Josué ia para a guerra, Deus ordenava que ele levasse a arca, e quando chegava com a arca, olha lá, a muralha de Jericó, eles chegam para guerrear, tem a muralha de Jericó, quando a arca chega naquele lugar, as muralhas caem por terra. Quando nós temos a presença de Deus, irmãos, é interessante entender isso, e quando nós temos a arca do Senhor, quando nós temos a presença de Deus em nossas vidas, não tem barreira que vai parar de pé diante de nós, não tem problema que vai parar de pé diante de nós. Muitas das vezes pode vir a dificuldade, a luta, aleluia, a notícia para a tua vida seria notícia de morte, mas quando a arca está presente na sua vida, você tem certeza, aleluia, que vai ter vitória sobre a tua vida. Nós temos notícia de dificuldade, mas quando temos a arca, aleluia, sabe o que faz me entender? Quando Pedro está na prisão, havia matado Tiago, e no outro dia mataria Pedro. Imagine só, irmão, se Pedro não tem a presença de Deus na sua vida, se Pedro não tem certeza.
O que faria Pedro? Preso, com seus pés amarrados, aguardando o outro dia para ser morto. A Bíblia diz que Pedro dormia. Pastor, como vai dormir sabendo que no outro dia vai morrer? Eu estaria chorando, lamentando, dizendo: Deus, eu me perdoa do pecado. Mas Pedro estava dormindo. Era tão profundo o sono de Pedro, que a Bíblia diz que quando o anjo chega, que chama Pedro, Pedro não levanta. Foi preciso o anjo tocar em Pedro. Pedro se levanta, o anjo diz assim: pega tua sandália e vem embora. Ele diz assim: estou tendo uma visão. Não estava nem um pouquinho preocupado com o seu destino do outro dia. Sabe por quê, irmão? Ele tinha certeza da presença de Deus sobre a sua vida. Oh, alagachoria, candarabaxéria, aleluia. Eu creio, irmãos, aleluia, na palavra do seu Deus. Eu não sei como você entrou, mas eu tenho certeza que dentro da palavra, aleluia, eu tenho certeza como você pode sair daqui nessa noite, transformado pelo poder da palavra. Traga a presença de Deus de novo para a tua vida. Pastor, eu não estou crendo mais, eu não tenho mais forças para orar, eu não tenho mais força para consagrar minha vida. Ei, traga de novo a presença. Pastor, eu pequei. Salmo 51 da vida diz assim: eu errei, Senhor, mas eu preciso da presença de Deus. Não importa como você está, o importante é que Ele está aqui com as suas mãos estendidas sobre a tua vida. Quem crê nisso, levanta a sua mão e glorifica Ele. A presença. Mas o povo de Israel não valorizou essa presença. A Bíblia diz que depois vem Eli. Estou abreviando devido ao horário. Vem Eli, o sacerdote Eli, e Eli vê os seus filhos pecando dentro do templo e não se preocupa com isso. A Bíblia diz que eles pegavam daquilo que era fornecido na casa de Deus, fazia festas com o sacrifício, não estava nem aí para a presença de Deus. E houve a guerra, e eles foram para a guerra. Olha como que é tão importante quando nós perdemos a presença, que não temos mais preocupação com a presença, que eles foram para a guerra e nem levaram a arca. E chegaram lá, os filisteus começaram a destruir eles. Eles se lembraram da arca e diz assim: vamos buscar a arca, que depois que trazer a arca acabou, vamos vencer a guerra. Foi sempre assim. Quando nós trazemos a arca, Deus nos dá a vitória. Eles vão lá, pegam o sacerdote, ele vê um sacerdote com a arca de Deus. Os filisteus vê aquele barulho, e os filisteus entendiam isso, porque, irmãos, era fato. Quando a presença de Deus chegava sobre a guerra, eles perdiam a guerra. E os filisteus diziam assim: agora nós vamos perder, porque eles estão trazendo a sua arca. E de repente, aleluia, quando a arca chega, a guerra continua, eles perderam. Os filisteus tomam a arca, o inimigo toma a arca e leva a arca embora. E agora eles começam a zombar, dizendo assim: a arca, o Deus dele perdeu a força. Olha o que nós vamos fazer com eles. Destruíram, eles voltam agora. Olha o que Eli vai ouvir: o povo de Deus perdeu a batalha. Por quê, irmão? Porque já não tinha mais a presença. Sabe por que nós estamos sofrendo muitas vezes? Eu vejo as pessoas preocupadas. Eu me lembro, na época da pandemia, uma preocupação, todo mundo desesperado. E eu dizia assim: calma, gente. Aleluia, calma, como ter calma? Está morrendo muita gente. Eu conheço alguém que morreu. Irmãos, a Bíblia diz assim: que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós temos que acreditar na presença. Paulo diz assim: olha, não estou preocupado com a morte, porque eu sei que se eu morrer, a morte para mim será ganho. Como está a sua vida? O crente que se preocupa em morrer é porque não tem certeza da salvação. Mas quem tem certeza da salvação, quem tem certeza da presença de Deus, se hoje for o dia de morrer, vai estar contente. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu estive na quinta-feira na casa de uma irmã, eu e minha esposa, que há muitos dias ela convidava-nos para estar lá. Na quinta-feira eu pregaria lá no Rio, na beira de um ponto de pregação que tem lá na beira do Rio. Mas eu disse para minha esposa, eu disse para o irmão que não vou, e vamos lá. Chegamos na casa da irmã, era uma visita rápida. A irmã disse: não, tu vai jantar conosco. E quando nós estávamos ali com a irmã conversando, ela disse assim: pastor, eu desmaiei pela parte da manhã, eu fui num lugar tão lindo. Pastor, eu voltei de lá com uma alegria muito grande. Eu tenho certeza da minha salvação, porque a alegria que eu senti lá naquele lugar é uma alegria linda, é algo lindo na minha vida. Olha, pastor, se Deus me chamasse agora, eu iria embora contente, porque o lugar lá é muito lindo. Nós jantamos com a irmã, conversamos, confraternizamos com a irmã, viemos embora para nossa casa. No outro dia pela manhã, a irmã passou mal. Aleluia, foi chamado o resgate, mas a irmã partiu para a glória. E eu voltei, quando eu recebi a notícia, eu disse para minha esposa: olha só como que Deus faz. Aquela irmã, o semblante dela, irmão, aleluia, brilhava quando ela falava conosco. O lugar lá é lindo. E eu senti alegria no meu coração, porque eu também um dia fui eletrocutado em 380 volts. Eu, aleluia, vi meu corpo ser queimado no chão. Eu levantei,
E olhava o meu corpo ser queimado no chão. Não vi ninguém, irmão. Poderia dizer que eu vi anjo. Mentira minha seria se eu falasse. Mas eu vi um claro, um branco muito lindo. O lugar era lindo. Um branco que nunca eu vi na terra. E eu ouvi no meio daquela voz: pega o seu corpo e tira daí. Meu corpo estava sendo queimado. Eu tiro meu corpo daquele lugar. Aleluia, Jesus. Eu, mesma pessoa que falou comigo, que eu não vi quem era, mas a voz era linda. E eu ouvi aquela voz e obedecia. Disse: joga o seu corpo, 7 metros de altura. Eu joguei meu corpo, caí sobre o chão. Eu desci numa velocidade de um abrir e piscar de olho, não sei, já estava lá embaixo, olhando meu corpo, caí no chão. A mesma voz disse: entra no corpo. Eu entrei. As pessoas estavam tentando me ressuscitar. Quando eu levantei, eu disse assim: calma, eu estou bem. Oh, aleluia, porque eu senti a presença. Eu vou dizer nessa noite, aleluia, não importa a notícia que te deram, o importante é que se você tem a presença, está tudo certo. Deus está no controle de todas as coisas. Quem crê nisso, levanta a sua mão e glorifica a Deus. Levaram a arca, colocaram a arca na frente de Dagão. 1 Samuel capítulo 5 versículo 1. A arca é levada. Pegaram a arca e colocaram diante de Dagão, e começaram a cantar e fazer uma festa. Destruímos o povo judeu, destruímos o que era forte entre eles, porque o nome de Deus era forte. Quando Israel vinha para a guerra, eles tinham medo, mas agora acabou o medo e zombava dele. Aleluia. Eu imagino Deus agora, irmão, olhando essa cena. A arca simbolizando o Espírito Santo de Deus, simbolizando Deus presente. O povo que não quis saber da presença, agora o inimigo leva a presença e fica zombando dela. Não tinha um pastor que levantasse um exército para trazer a arca de volta. E Deus olhando eles zombarem, aleluia, daquilo que seria a presença. Deus se levanta do trono. E Deus falou assim: você não tem ninguém na terra para me defender. Que Deus não precisa de nós, irmão, aleluia. Meu bendito seja Deus. Se você não quer fazer, Deus vai levantar outro no seu lugar. Olha a obra de Deus aqui. Precisa de diácono, precisa de obreiro, precisa de oferta, precisa. O pastor se humilha. Muitas das vezes sou pastor de igreja, dirigente de igreja, eu sei como que é. Ficamos humilhando. Irmão, uma oferta, pelo amor de Deus. Irmão, venha para a oração. Irmão, venha. Nós precisamos da ajuda dos irmãos, mas Deus não precisa de você. Se esse grupo de irmãos que aqui está não quer adorar, Deus tira, põe outro. Deus vai levantar homens. Aí depois que Jesus diz assim: se o homem não clamar, se o homem não cantar, se o homem não louvar, as pedras vão clamar. Deus não precisa de nós, nós precisamos de Deus. Eu preciso. Quem precisa de Deus essa noite? Deixa eu ver quantas pessoas precisam de Deus essa noite. Nós precisamos de Deus. Deus se levanta do trono. Deus vai lá. De mim ninguém vai zombar não. Deus pega e derruba Dagão. No outro dia de manhã eles se levantam, chega lá, Dagão está caído por terra. Ele assim: foi um vento, alguma coisa aconteceu. Levanta Dagão de novo. Era uma estátua muito grande. Põe Dagão de pé. E diz assim: não, nada aconteceu, foi uma coincidência. Aleluia. No outro dia de manhã, depois da festa, vai eles ver Dagão, talvez adorar Dagão. Quando ele chega lá, Dagão está prostrado agora, sem a cabeça e sem as suas mãos. Deus tirou o pensamento do inimigo, e Deus tira a força do inimigo. Não, talvez você não entendeu o que Deus quer falar contigo nessa noite. Deus está destruindo o projeto do inimigo contra a tua vida. Você está aqui nesse lugar, Deus está enviando um anjo na tua casa. Oh, bendito seja Deus. Enquanto você está aqui adorando, Deus está enviando. Eita, Deus tremendo. Eu vou dizer, Deus está enviando um anjo na sua casa. Aleluia. Deus vai dar livramento de morte para filho de irmã que está aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque você veio para adorar, e Deus cuida daquele que é adorador. Quem é adorador aqui nessa noite? Quem quer presença? Quem quer a presença? Quem quer a presença, adora Ele. A presença. A presença, pastor. A presença de Deus. E quando Deus está presente, que nós sentimos a presença dEle, não conseguimos ficar calados. Meu Deus, como está difícil. Entramos no culto e saímos da mesma maneira que entramos. Aí nós voltamos para casa entristecidos, dizendo: a culpa está no pastor, a culpa está na igreja. Muda de igreja. Tem pessoas que conhecem todas as igrejas de Araçatuba e não conseguem sentir mais nada. É um vazio, pastor, porque o problema está na igreja. Mas quando nós enxergamos que o problema está em nós, que precisamos voltar para o altar, que precisamos buscar novamente a presença dEle, quando nós reconhecemos, irmão, aleluia, que somos totalmente dependentes dEle, aleluia, não importa no lugar que você está,
porque Ele vai estar presente. Aonde você está, lá está o Senhor na tua vida. Aonde você vai, lá está o Senhor. É no teu serviço, lá está o Senhor. É na rua, lá está o Senhor. Eu me recordo uma vez, eu estava numa prova muito grande. Eu chamei o Senhor para a minha presença e disse: Senhor, vão comigo viajar. Entra no carro, Senhor, abri a porta. Irmão, isso pode ser loucura para o homem, mas para quem entende da necessidade vai entender o que eu estou falando aqui nessa noite. Deus entra comigo. Abri a porta do carro, falei: disse, senta, Senhor. E comecei a dirigir, disse: Senhor, olha, estou passando por isso, conversando. Parei no semáforo, estou ali conversando. Parou um motoqueiro e olha para mim, olha para o carro, nada. Não viu nada lá do outro lado. Ele olha para outro motoqueiro e diz assim: olha, endoidou de vez. E eu estava ali conversando e chorando, aleluia. E o motoqueiro dizendo: tá louco. Aleluia. O homem natural não consegue entender as coisas que são espirituais. Olha, irmão, eu não preciso ver para crer, mas eu preciso sentir para poder andar. Eu preciso sentir para viver. Eu preciso sentir Ele para poder dar glória ao seu nome. Ele chega lá, está lá Dagon arrebentado. Aí Deus visita a cidade, coloca, aleluia, Jesus, rato dentro das casas das mulheres. Já viu uma mulher que entra rato dentro de casa? Imagina o alvoroço da cidade. A cidade inteira com ratos dentro da sua casa. E os homens como hemorroidas. Não podia sentar. E a Bíblia diz que a morte começou a entrar na cidade. Os homens, aleluia, se esvairavam em sangue até morrer. Entrou um desespero no coração dele. E começaram a morrer sem entender o que está acontecendo. Eita Deus, olha, aleluia, com Deus não se brinca. Não brinca com Deus. Eu vejo nos dias de hoje, e isso me dói o coração, as igrejas sendo ponto de comércio. Pessoas dizendo assim: nós temos que nos revoltar com a situação. Temos que revoltar, não podemos aceitar, aleluia, a nossa vida do jeito que está. Temos que, mas oramos o Pai Nosso, dizendo: faz a tua vontade. Deus está fazendo a vontade. E alguém está ensinando: tem que revoltar. Olha, tem que ser revoltado. Não, irmão, nós não temos que revoltar, aleluia, com Deus para nos dar nada. Nós temos que revoltar conosco mesmo sobre o nosso pecado e se humilhar na presença de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus o exalta. Oh, rabacalabacandarabachéria. Aleluia, muitas das vezes nós queremos chegar na presença dele de qualquer maneira. Oh, igreja, não somos, aleluia, qualquer pessoa, e não podemos chegar diante do nosso Senhor de qualquer maneira. Oh, bendito seja Deus. Aquele que se chega a Ele, é necessário que reconheça teu estado pecaminoso e se humilha diante da presença do teu Senhor. E quem dobra o joelho em humilhação se levanta exaltado, porque Deus dará glória. A arca estava na mão dos filisteus. E agora, em 1 Samuel, no capítulo número 6, e o versículo de número 11 diz que eles fazem uma reunião. E agora eles querem entender o que vai fazer. Foi essa arca do Deus de Israel, que depois que entrou aqui em nosso meio, tudo isso está vindo sobre nós. Vamos mandar a arca embora. Fizeram uma reunião sobre eles. Aleluia. E o sacerdote dele diz assim: não podemos mandar vazio. Nós temos que mandar uma oferta para ele. Porque depois que nós ofertarmos ao Deus de Israel, oh, eita Deus, Deus está falando aqui nessa noite. Pastor, não se preocupa não. Porque se a igreja não ofertar o que Deus faz, vai mandar de fora para ofertar aqui dentro. Oh, Aragasória. Eu pastoreio igreja desde os meus 24 anos. Já estou com 54 pastoreando. Eu sei o que é pastorear uma igreja. Aleluia. Um dia nós estávamos numa construção e eu trepado em cima do andaime, lá em cima, suado, um sol quente, numa época dessa, pastor, nesse calor que está fazendo aqui em Araçatuba. E eu trabalhando lá em cima, e eu orando lá em cima: Deus, nós precisamos acabar, mas cadê o dinheiro, Senhor? Cadê o dinheiro? Irmãos, pelo amor de Deus, os irmãos com a mão fechada, eu disse: Deus. Esse dia, eu lá em cima clamando, chega uma senhora e pergunta para o irmão que estava fazendo massa lá embaixo: quem é o pastor dessa igreja? Disse que lá, está lá em cima. É o pastor daqui que trabalha, por mais que trabalha, ele que faz a frente. Eu gostaria de dar uma oferta. Chama ele. Me chamou, eu desci. Ele diz assim: pastor, eu passei aqui na rua e vi que vocês estão trabalhando e eu senti dar uma oferta para o senhor, meu irmão. Deus te abençoe.
vem aqui para o escritório. Entramos para dentro. O escritório nosso está construindo. Fizemos umas tábuas de madeirite. Ela entrou lá, deu no envelope branco. Depois que eu fui embora, o pastor abre para ver. É uma pequena oferta, mas vai ajudar a igreja. Se minha irmã dá um endereço para a gente, porque na inauguração eu quero ter o prazer. Onde que a irmã congrega? Uma igreja aqui perto. Me dá o teu endereço, que eu quero ter prazer de convidar a irmã para vir conosco no dia da inauguração. Amém. Marcou o endereço no papel, uma letra bonita, pastor. Deu o papel, disse para o diácono, marca lá na secretaria o nome dela. Pegou o telefone? Não pegou, mas tá bom. Amém. Quando eu abri o envelope, uma oferta generosa, que nós acabamos a construção da igreja. Foi rápido. Oferta abençoada. Eu disse, meu Deus, essa irmã, a gente já pensa assim, né? Meu Deus, uma oferta desse tamanho, a irmã mora aqui no bairro. Uma oferta, que será que ela recebeu o acerto da empresa? O que será que aconteceu na vida dessa irmã? Ela deu uma oferta desse tamanho. Mas amém, Senhor, obrigado por ter enviado essa irmã. No dia da inauguração, e eu ficava olhando, que a irmã disse que congregava lá perto, passava por ali todos os dias, e olhava para a irmã passar, e cadê essa irmã? Não passava mais. No dia da inauguração, eu disse, vai lá, irmão, me chama a irmã para o pastor. A oferta da irmã foi generosa, o senhor tem que ir pessoalmente. Isso é mesmo. Fui na casa da irmã, peguei o endereço e olhei na rua, achei a rua e número. Não tinha esse número. Eu voltei para o irmão, não marcou errado lá. Não, irmão, foi o número que eu te dei. Foi, pastor, pegou o papel que ela escreveu, com a letra dela, o número da casa. Não tinha essa casa. Eu voltei para os irmãos no dia da inauguração e disse, irmão, não achei a casa. Alguém conhece que as igrejas da região, nós chamamos todos para a inauguração, estava lotado. Todas as igrejas da região aqui está. Alguém conhece essa irmã por esse nome? Ninguém. Nunca mais ninguém viu essa irmã, nem passando na rua, nem congregando em lugar nenhum. Ô pastor, não se preocupa não. O Deus que nos chama, ai, taragachéria, Ele se responsabiliza para cuidar, pastor. Deus conhece o nosso gemido. Sobre a Cambarabachéria. Cuida da arca, pastor, que Deus vai cuidar do financeiro desse lugar. Quem crê nisso, irmão? Quem crê nisso? A presença. Quando temos a presença do Senhor, irmão, não falta nada. Faça uma oferta. E que vai para na arca. Para as mulheres 5 ratos. E para os homens as hemorroidas, 5 hemorroidas de ouro. Tem que ser de ouro. Põe na arca e manda embora. Pegaram 2 vacas, agora fizeram um carro novo, propício para a arca. Colocaram a arca dentro do carro novo. Aleluia, tira o bezerro da vaca. Tiraram o bezerro. Agora diz a Bíblia que a vaca começa a andar levando a arca. Elas olham para trás e começam a berrar. Ô pastor, ninguém ia guiar a vaca, ela tinha que ir sozinha para a cidade, para Israel. Ninguém iria guiar as vacas, ela tinha que andar sozinha. O sacerdote diz a Bíblia, se você for ler, que eles iam atrás da arca, mas na frente não tinha ninguém. Eu fico entendendo agora o Senhor dizendo assim, vem vaca. Elas olhavam para trás, estavam deixando o filho e começavam a berrar. Quem já morou em fazenda, cuidou de animais, sabe. Uma mãe vaca não despreza o bezerro, não sai e deixa ele para trás não. Mas agora tinha, a Bíblia diz que era recém-nascido, pastor. A vaca estava com todo amor ao filho. Ela olhava para trás e dizia, aleluia, eu tenho que servir o meu Senhor. Até os animais obedecem à voz de Deus. Aleluia, os discípulos um dia viam o mar ser revolto. A água vinha sobre o barco. Aleluia, estava entrando no barco. Jesus levanta, dá ordem para parar o vento, dá ordem para parar a água. O discípulo diz assim, quem é esse que até ao vento e as águas te obedece? Esse está aqui nessa noite. Ele conhece a necessidade. Ele sabe do gemido. Ele sabe quando nós gememos. E às vezes, aleluia, tem algo que está preso dentro de nós, irmão. Não te conheço, aleluia, mas o Senhor te conhece. Ele te trouxe aqui nessa noite. Tem um gemido que está dentro da tua alma, algo que só Ele e você sabe, mas Ele está falando contigo nessa noite. Eu tenho contemplado o teu gemido e te digo hoje, estou eu entrando na sua vida, diz o Senhor. Deus vai mudar o teu cativeiro. Traga a presença, viva a presença, fala com Ele, que Ele está te ouvindo. Ele não está surdo, Ele te ouve, aleluia. Mesmo você dizendo, não sou digna, mas está dizendo assim, Ele te ouve e Ele está te ouvindo e vai te atender. Você crê nisso? Então adore ao Senhor. Aleluia, aleluia, a presença. Precisamos trazer de volta a presença dEle. E vai a arca. A Bíblia diz
que a arca chega em Bet-Semes, primeira cidade do povo de Israel. Mas sabe o que fizeram com a arca, pastor? Colocaram sobre uma pedra e mataram as vacas em sacrifício ao Senhor. Fizeram uma festa, mas a arca estava na pedra. Muitas das vezes nós estamos colocando a presença numa pedra. Muitas das vezes nós estamos desprezando a presença. Irmão, estamos esquecendo da nossa essência, esquecendo do sacrifício da cruz. Estamos vivendo de qualquer maneira e não entra no céu de qualquer maneira. Só entrar nos céus lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não é de qualquer maneira que entra no céu. Pastor, mas nós estamos livres de pecar. Não. Eu peço perdão a Deus todos os dias quando eu vou me deitar. Jó, quando ele dobrava o joelho e dizia assim: Senhor, eu quero pedir perdão pelos meus filhos. Não sei o que eles estão fazendo na festa, mas se eles não pecarem, mesmo assim estou pedindo perdão por eles. Jó nem tinha pecado e está dizendo: me perdoa. Oh, irmão, ele fazia sacrifício pelos seus filhos, mesmo sem saber que eles tinham pecado. Sabe o que é isso? É querer que a presença do Senhor fique na sua casa, que a presença do Senhor fique no seu lar, que a presença do Senhor fique na sua família, que a presença do Senhor fique nos seus negócios. A pessoa vai fazer negócio, nem chama o Senhor para ir com ele. Compra a casa, depois a casa cheia de problema. O pastor ora por mim, traz a chave do carro. Pastor, ora pela chave do meu carro. Eu não oro, irmão, por chave de carro. Se você vai comprar um carro, vem primeiro para mim dizer assim: pastor, eu preciso de um carro. Se eu oro para Deus preparar um carro, Deus vai preparar o melhor, porque Deus é Pai e Deus quer dar o melhor para o seu filho. Não faça nada sem a presença dEle. Primeira briga que dá dentro de casa é separar do marido. Aí vem na igreja e diz assim: pastor, eu quero que o senhor ore por mim porque separei de meu marido. Mas agora eu quero ver se é de Deus para voltar. Irmão, pelo amor de Deus, toma decisões sem a presença. Não faça nada sem a presença do Senhor. E a Bíblia diz que a arca estava em cima de uma pedra. Aí a Bíblia diz que 30 mil homens. Chega lá, a arca está em cima da pedra. Não tinha autoridade nenhuma de pôr a mão na arca, nem de olhar para a arca. Abriram a arca e olharam dentro. 30 mil homens que havia acabado de adorar morreram. Como assim, pastor? Morreu? Não está entendendo que com Deus não se brinca. Deus não é amigo pastor, amigo diácono da igreja. Pessoas que não sabem, aleluia, se reverenciar o teu Criador. Pessoas que não entendem quem é Deus. Sabe que às vezes eu fico na minha oração, pastor, tentando entender, dizendo assim: como o Senhor é tão bom. Já imaginou se Deus tivesse nosso pensamento, nosso coração? A Bíblia diz que o pensamento do homem não é o pensamento de Deus. Já pensou se Deus tivesse o coração do homem? A maldade que nós fazemos todos os dias, negligenciamos o seu nome, ofendemos o nome de Deus todos os dias, pecamos em pensamento, pecamos em palavras. Quem não pecou hoje? E a Bíblia diz que o homem que disser que não tem pecado, ele se faz pecador. Mas não tem a humildade de dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu pequei. Sabe quando eu olho para a oração daqueles dois homens que chegam para orar, e Jesus falou essa parábola dizendo assim: olha, quem vai sair justificado? Um dobra o joelho e diz: Senhor, eu te dou o dízimo, eu sou sincero, eu falo com o Senhor, eu ajudo o pobre. Estava correto, até o ponto dele olhar para o outro que não fazia nada disso, ele disse: eu não sou como aquele. E aquele que não fazia nada dizendo: eu pequei de novo, o Senhor precisa sair daqui justificado. Eu não sei como você entrou, mas Jesus está aqui para te justificar. Quem crê nisso? Tem mais 10 minutos para pregar. Aí chega na onde eu começaria a pregar hoje, que eu não terei mais tempo, mas pegaram a arca e levaram para a casa de Abinadab. Colocaram Eleazar para cuidar da arca. E a arca ficou na casa dele 20 anos, pastor. Não aconteceu nada. Nada. 20 anos na casa dele. E ele era sacerdote. Seus filhos eram sacerdotes. Tinham o direito de cuidar da arca.
nada aconteceu. Davi um dia se lembra da arca. Davi tinha sido colocado como rei e diz assim: a arca, precisamos trazer a arca de volta. Preparou uma grande festa. 30 mil homens pegaram os instrumentos, harpas, flautas, pandeiros, e vai buscar a arca. Imagine, pastor, 30 mil homens cantando, tocando, que festa linda. E chegaram para pegar a arca. Aí sabe o que eles fizeram? Construíram um carro novo para poder levar a arca. Mas foi essa a ordenança de Deus? Não. Como que a arca tinha que ser levada? Não darei tempo de pregar sobre isso. Mas tinha as varas que eram colocadas sobre as argolas da arca. O sacerdote tinha que carregar a arca sobre os seus ombros. A responsabilidade da presença tinha que estar sobre os ombros dos sacerdotes. E a Bíblia diz que nós hoje somos sacerdotes de Deus. É por isso que um dia um homem me perguntou: pastor, eu posso beber? Eu disse: o que você é de Deus? Sou servo? Não. O que a Bíblia diz e ordena que você é? Pastor, eu sou, aleluia, filho. Não, a Bíblia diz que Deus nos chamou de sacerdote de Deus. Se somos sacerdotes, a Bíblia diz que sacerdote não poderia colocar nada de álcool sobre a sua boca. Então não pode beber, meu irmão, porque tu és sacerdote de Deus. Quem é sacerdote aqui nessa noite? Quem é sacerdote tem que estar guardado debaixo da palavra de Deus. Não é pregação de homem, mas pregação da palavra. Davi foi fazer igual o filisteu. Sabe por que muitas vezes nós não somos abençoados? Porque esquecemos que somos filhos, esquecemos que somos ungidos, esquecemos que somos escolhidos e queremos imitar o mundo. 30 mil homens, uma festa linda. Aí o pastor fala: irmão, nós temos que mudar a cara da igreja, apagar as luzes, fazer algo diferente para chamar o mundo. Um dia falaram para mim: pastor, você é muito duro. A igreja tem que tratar os jovens como é lá fora, porque o mundo agrada o jovem. Então nós temos que fazer igual. Eu falei: meu irmão, a Bíblia me ensina que eu tenho que ser luz nas trevas. Não é diferente? Eu tenho que ser sal no mundo. Não é diferente? Por que eu tenho que imitar o mundo? É porque o mundo está ganhando jovem para Jesus. Eu disse: porque nós somos covardes. Porque se eu e você for pregar para os jovens, a palavra de Deus, ela o quê? Transforma. Conhecereis a verdade o quê? Vai libertar. A igreja está dormindo. Quer mudar as características do culto para trazer as pessoas para a igreja. Não, irmão, é ir pregar o evangelho, é anunciar, é domingo de manhã sair pregando aqui na rua. Aleluia, vai ter alguém que vai te ouvir e vai ir para a igreja. Nós temos 3 convidados aqui nessa noite. Convidaram e vieram. Vamos convidar as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Quem crê nisso, levanta a sua mão, adora o Senhor. Não tem que imitar o mundo para ter presença. Não. Davi, rei de Israel agora. A arca vai para a minha cidade, lá para Belém. Vamos embora. Põe a arca sobre o carro novo. Tudo lindo. Começa a andar. Usar sacerdote. Alguém diz assim: não, ele não podia tocar. Podia, pastor. Ele era sacerdote. Ele podia tocar na arca. Quando ele viu que a arca, o boi tombou o carro, que a arca ia cair, ele pegou na arca. O problema não era tocar na arca. O problema era a forma de querer levar a presença, ou trazer a presença. Irmão, aleluia, você não é proibido orar e fazer o papel do pastor, não. Aleluia, o que está fazendo que as pessoas estão errando é fazer de forma errada, não fazer conforme Deus te orientou. Pessoas que querem tomar a frente de Deus, não. A Davi diz assim: olha, vai ser dessa forma, vamos fazer assim, e toca o instrumento. A coisa estava linda, mas não tinha a presença. Deus não está muitas vezes em lugares lindos, em vestimenta linda. Aleluia, não sou usado por Deus porque tem um terno, não. Para ser usado por Deus tem que estar na presença. Quem está na presença nessa noite, levante sua mão, adora o Senhor. Deus racha usar no meio, mata usar. Aí Davi podia chorar e dizer assim: Deus, eu pequei aqui, ó, por minha culpa, usar está morto. Não. Sabe que Davi estava preocupado? Como que eu vou fazer para levar a arca agora? A preocupação dele era levar a arca. Aí diz a Bíblia aqui, ó, aleluia, nesse mesmo Samuel capítulo 6. Depois você vai ler que não vai dar tempo. E quando isso aconteceu, Davi ordenou, deu ordem para que levasse a arca para a casa de Obed-Edom. Aí eu fui meditar sobre essa palavra. Quem era Obed-Edom? Obed-Edom era um servo
Obed, a palavra Obed significa servo. E Edom, ele era edomita. Paulo de Tarso. Por que Paulo de Tarso? Era o sobrenome dele Tarso? Não, porque era Paulo que morava em Tarso. Então era Obed, aleluia, o nome dele era Obed. Era um servo edomita. E quem era esse edomita, irmão? Aleluia, descendente de Esaú, que era inimigo do povo de Deus. E ainda, aleluia, para ajudar, esse mesmo Obed-Edom, ele era da família de Gat, da cidade de Gat. A Bíblia faz questão de dizer Obed-Edom, o Geteu. Então, quando fala de Geteu, quem era esses homens? Parente do gigante, o mesmo que guerreou contra Davi, que Davi havia matado. E o que ele estava fazendo ali, irmão? Ele era um peregrino que parou naquele lugar e talvez pegou piores terras que não tinha, era improdutiva. Mas com certeza, dentro do coração dele, mesmo sendo um homem estrangeiro, ele sentiu no coração dele o desejo de conhecer o Deus de Israel. E agora, irmão, aleluia, Jesus, ele ouviu falar do povo de Deus, do que Deus poderia fazer, e Obed-Edom foi à procura disso. E quando chega agora, olha o que Deus faz. Oh, bendito seja Deus. Deus trabalha, Deus faz acontecer. Talvez Deus naquele dia viu o coração de Obed-Edom, um estrangeiro sem nenhuma qualificação para ser israelita. Mas Deus enxergou e disse assim: esse é meu, vai ser meu. Talvez você está aqui nessa noite como eu, que não valia nada, que a sociedade olhava e dizia assim: meu filho não pode andar com esse camarada, meu filho não pode andar com esse jovem não dá testemunho para meu filho andar com ele. E depois, quando Jesus entra na minha vida, a mesma mãe que dizia isso, dizia assim: meu filho, vai com ele e peça conselho. Olhava para mim e dizia assim: dá conselho para meu filho para sair do mundo. Igreja, quando nós temos a presença, nós somos diferentes. Quando nós temos a presença, as pessoas olham em você e vê o brilho. Não importa, não estou dizendo de chave de casa, de carro bonito, não. Eu estou dizendo da presença, porque não é o lugar que você mora, mas você pode morar numa chopana. Se tem a presença, você é a pessoa mais rica da face da terra. Quem está crendo nessa palavra, levanta a sua mão, adora o Senhor. Aí mandou, ele não pediu. Obed não diz assim: põe na minha casa. Não, foi um pedido, foi ordem, está na Bíblia aí. Lá em Crônicas também, 1 Crônicas capítulo 13, o verso 14, vai falar isso. Davi deu ordem, dizendo: põe na casa de Obed-Edom. Mas a Bíblia não trata, não escreve como Obed-Edom tratou a arca. Mas eu quero entender, irmão, que Obed-Edom escolheu o melhor lugar da sua casa para pôr a arca. E quando ele coloca a arca naquele lugar, oh, aleluia, a vida dele teve uma mudança. Talvez foi 3 meses, aleluia, que Davi estava lá pensando: o que eu vou fazer para trazer a arca? E Obed-Edom estava olhando para a arca. Ele não tocava na arca, aleluia, mas de longe ele dizia assim: olha, essa arca simboliza a presença do Deus de Israel. Essa arca tem notícia. Por onde ela passou, o povo tinha vitória. Eu quero vitória. Eu quero vitória. Eu quero vitória, aleluia. Ele olhava para a arca e dizia assim: eu quero ser diferente, aleluia. Ele começou a clamar. Eu imagino agora Deus, aleluia, mandando a terra que não produzia começar a produzir. As pessoas que passavam e via a terra seca, que Obed-Edom estava plantando, diziam: não vai dar nada. De repente ela volta e diz assim: o que aconteceu, Obed? Olha, as terras estão produzindo. Eu quero entender, irmão, aleluia, que a Bíblia não relata, mas isso me faz pensar que as vacas dele não davam leite, porque não tinham o que comer. As terras eram secas, mas Deus enviou produção agora. Nem choveu. Obed-Edom, o que aconteceu na tua terra? Não viu chuva nenhuma. Olha, minha plantação está seca, o meu pasto está seco, mas o teu está verdinho. Aí Obed vai dizer assim: sabe o que é? Colocaram a arca dentro da minha casa, e eu senti de pedir que o Deus de Israel entrasse na minha vida. Pastor, posso ter mais 5 minutinhos? Posso, igreja? 5 minutinhos, aleluia. Já terminou o horário que me foi me dado, mas eu quero profetizar sobre essa igreja. Quando nós temos a presença, meu Deus, eu estou sentindo ele aqui nessa noite. Quando nós temos a presença de Deus, aleluia, não podemos andar da mesma forma. As coisas não estão dando certo na tua vida, mas tem que ter mudança. Não porque somos merecedores, mas porque a presença dele é nas nossas vidas. Fiquei desempregado 6 meses. Eu estava construindo a casa de Deus lá no Jardim dos Nobres. Eu trabalhando lá dizia: Deus, estou desempregado. Deus, não tem mantimento na minha casa. Deus, não deixa a companhia cortar minha luz.
Porque eu sou pastor e prego na rua as maravilhas que o Senhor faz. Não deixa a companhia de água cortar minha água. Porque eu prego que o Senhor é Deus e providência. E eu orando a Deus, Senhor, não deixa faltar alimento para meus filhos que são pequenos. Porque eu sou teu servo. Nunca usei o altar para dizer estou passando por necessidade. Não. Minha água nunca foi cortada. Minha luz nunca foi cortada. Um dia eu estou na minha casa, não tinha mais nada. Abri meu armário, estava vazio. A minha esposa diz assim: você ainda tem retidão? Ainda vai continuando naquela construção, não vai procurar serviço não? Olha aí, não tem nada para comer, que você vai fazer amanhã no almoço? Dobrei meu joelho na minha sala e comecei a orar. Pai, o Senhor ouviu a palavra de humilhação do teu servo. Quando eu fui falar mais, Deus mostrou uma mesa. Sabe aquelas mesas que a gente põe naquela antessala, cheia de alimentos? O Senhor começou a mostrar, eu andando sobre a mesa. Eu via banana, café, arroz, feijão, batata, tudo. E 2 frangos colocados em cima da mesa. Deus fez questão, olha para os 2 frangos. Cheguei na igreja naquela noite para pregar o evangelho. Comecei a pregar. Terminou o culto. Quando acabou o culto, disse assim: irmão, Deus é bom. Todo tempo Ele é bom. E eu preguei sobre bênção de Deus na vida do crente. Quando eu ia embora, eu tinha um Passat naquele tempo. Você conheceu meu Passatinho? O irmão falou assim: pastor, tem uma bênção para o senhor aqui. A igreja tinha cortina, como assim? Levantaram a cortina e começou a sair saco de compra dentro do meu carro. O Passatinho chegou a levantar para cima. Disse: glória. Aí eu coloquei a mão na sacolinha. Tá quente, banana, café, bolacha. E o frango, Jesus. Frango. Montei no carro de partido, veio um molequinho correndo: pastor, tem um frango que ficou na geladeira. Diz: glória. Botei o frango, entrei no carro de partido, assim: falta um frango. Fui embora. Cheguei em casa e falei: papai, obrigado, louvado o Senhor, mas o Senhor mostrou 2 frangos, cadê o outro? No outro dia de manhã, bateram palma. Domingo de manhã: ô pastor, você está lembrado de mim? Meu filho, o senhor pregou na nossa congregação, que quando eu era mais jovem eu pregava muito, era muito convidado para pregar. O senhor pregou na nossa congregação? Sério, foi? Eu estava no mercado fazendo compra, pastor. Não sei, pastor, estou até com vergonha de falar. Fala, meu filho, logo, me abençoa logo. Eu estava fazendo compra e Deus falou para mim fazer a compra para mim e outra para o senhor. Eu disse: não traga. Aí eu pensei: tomara que a tua compra seja abençoada, né? Que é a mesma que foi para ele, foi para mim. E começou a descer, irmão. Minha mesa encheu de novo. Eu disse: o frango, Jesus. Aí disse assim: pastor, olha, eu não gosto de frango inteiro. Eu não compro para mim. Mas Deus mandou trazer um inteiro para o senhor. Para mim não comprei, mas Deus falou que é para trazer para o senhor. Eu disse: bota aí, irmão, vamos orar para agradecer, porque eu falei para o senhor: eu quero os 2 frangos e é inteiro, porque foi a visão que Deus me deu. E o nome do Senhor foi glorificado. Não. Sabe quantos meses eu fiquei sem fazer compra, irmão? 4 meses. Pastor, mais 2 minutos. Aí, irmão, nessa mesma época, acabou o gás. Aí a benção, incrédulo, diz assim: ah, tá certo, o selo está cheio, mas tem a fazer com o gás, acabou. Vamos orar. Bati palma na vizinha. Não crente, hoje é, irmão, para a glória de Deus, a família inteira. Bati palma, a filha dela veio. Pois não. Ô minha filha, eu queria falar com tua mãe, se ela não tem uma garrafa de gás para me emprestar, só até eu receber meu pagamento. Nem sei quando eu receber pagamento, né? Vai estar profetizando. Nem emprego eu tinha. Emprestar a garrafa de gás? Pois não, pastor, entra aqui e pega. Eu catei a garrafa de gás vazia. Mas a menina tinha me dado, fiquei com vergonha de falar para minha filha: está vazia. Levar eu para casa com a garrafa de gás vazia. Aí quando eu cheguei, eu falei assim: Deus me deu a vazia, vamos. Coloquei no fogão, liguei lá. Mas já está quebrado lá, que você vai pegar uma garrafa de gás sem lá. Depois você tem que devolver um colar cheio de calma. Coloquei lá. Ligou, estava cozinhando feijão. Para a pressão, voltou a funcionar. Sem gás. Aí, na frente da minha casa, eu fui lá: oh, pelo amor de Deus, pastor. Que na rua inteira me chama de pastor. Aonde no condomínio que eu moro também, todo mundo conhece pastor. Ninguém sabe meu nome. Oh, eu quero na casa do Evaldo, ninguém sabe. A casa do pastor é essa aqui, ó. Ô, pastor, me perdoa. O senhor me perdoa? Perdoa porque a minha filha, pastor, a menina não sabe nada, não entende. Ô, pastor, se eu vier buscar uma garrafa de gás aqui, vim, filha. Buscar uma garrafa de gás. Então, e ela deu uma vazia, pastor. Eu acabei de tirar ontem do fogo. Falei: então, filha, você não usou tudo. Por quê? Ah, lá, tá cozinhando meu feijão. Aí disse assim: pastor, tá mesmo? Tá. Pastor, eu virei a garrafa de ponta cabeça. Saiu o último caldinho. Eu disse: então ficou a presença do Espírito Santo. Está funcionando o fogão.
Eu falei, não, eu vou comprar outro. Não, devolver o quê? Dá a vasilha do senhor aí. Acabou. O senhor pegou uma vasilha, levou a vasilha embora. Irmão, 30 dias depois eu consegui um emprego. Comecei a trabalhar. Desculpa, irmão. 10 dias depois eu consegui emprego. Aí vinha o vale. O vale com quantos dias? 15 dias. 10 dias esperando mais 15 para receber o vale. 25 dias. Recebi o vale. Peguei a garrafa vazia, outra, e fui lá e comprei o gás. Quando cheguei em casa, o gás acabou. 25 dias uma garrafa vazia funcionou na boca do meu fogão. Não, você não está entendendo, irmão. A presença dele. Quem tem a presença dele, eu não sei como você está passando a tua situação, rabacharabacanda, mas a presença dele tem que estar na sua vida. Quem crê no Senhor, diz a palavra, esse não será confundido. A notícia vai lá para Davi. Davi, olha, não sei o que está acontecendo, mas Obed está sendo abençoado. Algo está acontecendo lá. A casa dele está sendo abençoada. Olha o que diz a palavra, nós acabamos de ler aqui. Não somente a casa de Obed, mas também da sua família. A igreja não entendeu, vou repetir. Não foi somente a casa de Obed que foi abençoada porque tinha a presença de Deus na sua casa, também a de toda a sua família. Não vai ser só você que vai receber bênção, não. Deus vai alcançar a tua família. Oh, rapacambarabaxéria. Quem crê nisso? Quem crê nessa promessa? Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Agora Davi vem diferente. A Bíblia diz que Davi vai buscar a arca. E agora Davi leva o sacerdote. Fez tudo direitinho. O sacerdote põe a arca sobre as costas, dá 6 passos, sacrifica um animal. Mais 6 passos, outro sacrifício. Davi diz assim: agora eu não quero mais perder a presença, vou fazer tudo direitinho, aleluia. E vai e leva a arca, aleluia. Davi pretende construir um templo, aleluia, mas Deus não permite. Davi coloca a arca dentro da casa de Deus. Aí o que acontece? Precisa de alguém para tocar. Quem se apresenta? Obed. Está na Bíblia. Obed vai tocar. Aí Davi precisa de um tesoureiro. E Obed sabia que quem fosse tesoureiro ia ficar lá dentro, junto com a arca. Quem que se apresenta para ser tesoureiro de Davi? Obed. Quem era Obed? Inimigo do povo de Deus. Quem é Obed agora? Tesoureiro do rei Davi. O homem de confiança de Davi, pastor. Oh, aleluia. Posso convidar a igreja para ficar de pé, pastor? Posso convidar? Em nome de Jesus, com a permissão de pastor, eu quero que você se ponha de pé agora. Eu quero convidar você, com a permissão do pastor, lógico, para vir aqui na frente. Você que precisa dessa bênção. Você que veio aqui nessa noite, aleluia, que não está dando nada certo. Pastor, minha vida está numa situação, eu quero profetizar por mudança. Pastor, eu não consigo dormir de dor de cabeça. Vem aqui na frente. Pastor, uma angústia. Tem pessoas aqui que não conseguem dormir. Uma angústia tomou conta da sua alma. Você vai dormir, aquela opressão maligna sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. O que é a mudança? O pastor disse que se passar de 10, de 9 e 10 aqui, os irmãos batem lá fora. Então eu não quero passar não. Meu Deus, eu não sou de insistência, mas tem pessoas que não veem aqui. Venha, filha, vem, eu vou chamar, venha isso, venha. Eu não ia falar não, mas venha. Deus quer fazer uma mudança. O diabo entrou com uma fúria muito grande nos seus negócios. O diabo quer destruir tudo. Vai ter prejuízo, ia ter prejuízo, mas eu vou profetizar sobre a tua vida hoje. Deus vai fazer algo novo. Porque aquilo que o inimigo fez de projeto para os seus negócios não dar certo, eu não sei o que é, mas Deus vai colocar por terra o projeto do inimigo hoje. Aleluia. Quem mais, Jesus? Eu vou orar. Só que depois, pastor, eu não oro por ninguém depois do culto, viu, irmão? Talvez o irmão não conhece, talvez o irmão não me conhece. Aleluia. Depois a pessoa vai: pastor, se eu falo lá e eu senti que vai comer, eu não tive que ir lá. Me perdoa. Porque, aleluia, Jesus, tem pessoas até que precisam de perdão de pecado. Ah, pastor, expor a pessoa, a igreja, irmão. Oh, Jesus, eu prefiro entrar no céu sem meus braços do que com os dois para o inferno. Precisa de perdão de Deus. Vem aqui na frente mais rápido.
Feche seus olhos. Senhor Deus, eu pregoei a tua palavra, Senhor. Deus meu, o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Senhor Deus, muitas das vezes nós deixamos de receber a nossa bênção, porque, Senhor, é a nossa falta de presença, Pai, é o nosso pecado que nos afasta do Senhor. Deus, muitas das vezes nós, aleluia, tomamos atitude errada, negócios errados, que não dá certo, porque não chamamos o Senhor para estar conosco, meu Deus, na hora de fazer o negócio, Pai. Meu Deus, ó Pai, nós apregamos a tua palavra nessa noite, ó Pai, que Obed foi transformado, Obed foi renovado, a casa de Obed, ó Deus, deu testemunho das suas mãos sendo abençoada, Pai, porque o Senhor esteve presente na casa de Obed. Então, meu Deus, não é diferente, porque a tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em questão do seu nome, ali o Senhor estaria presente. Nós estamos em mais de 2, ó Pai. O Senhor está nesse lugar, meu Deus, Arabaxai. E eu quero profetizar sobre essa igreja, meu Pai. Eu quero profetizar a mudança. Eu quero profetizar a tua presença. Eu quero profetizar que essa casa, oh meu Deus, esse casal que está a ponto de separar, porque o inimigo entrou com grande fúria, meu Deus, nesse casamento. Mas nessa noite eu quero profetizar, Senhor, que as tuas mãos estejam estendidas sobre eles, Pai. Que as tuas mãos alcancem essas vidas agora, que eles sejam transformados, que seja abençoado pelo poder da tua palavra. Eu glorifico ao Senhor. Digo amém. Não. Glórias a Deus, amém. Eu vou só impor as mãos rapidinho para Deus confirmar a bênção. Senhor, confirma a bênção sobre a vida da tua serva, o que foi ministrado pelo teu servo. Deus amado, abençoa teu filho, concede a ele as bênçãos e as vitórias que foi profetizado nesta noite pelo teu servo. Senhor, abençoa a tua filha, Deus, que o projeto de vida dela seja concedido conforme a sua vontade, assim o Senhor determinou. Senhor, aquilo que ele tem planos na sua vida, o projeto que ele impôs diante de ti, que seja consumado com vitória em nome de Jesus. Senhor, abençoa a tua filha, Senhor, que os projetos, os sonhos dela se realizem, por mais que se pense que não vai acontecer nada, mas o Senhor é o Deus de justiça. Obed-Edom não tinha esperança, mas quando ele colocou a arca na sua casa, a sua mulher que era estéril frutificou. Por isso, Deus, tudo que era estéril na vida de Obed-Edom caiu por terra quando a arca esteve. E agora a sua presença está sobre os seus filhos. Então abençoa e concede a vitória. Meu Deus, o projeto na vida da irmã Lena, Senhor, que o Senhor possa visitar os dela, a família, Deus, reúna, Senhor, quebra o embaraço, o empecilho, liberta do cativeiro de Satanás, meu Deus, porque a presença do Senhor está na vida dela, e estando na vida dela, eleva a arca do Senhor perante os teus, que ela seja o sal, a luz, no meio da família. Senhor, abençoa e confirma a bênção da tua filha, liberta ela de toda a fúria do adversário, tira todo impedimento, toda amarração, concede a ela a bênção e a vitória em nome de Jesus. Pai amado, visita os negócios da doutora, meu Deus, que o escritório dela seja bombado de muitas bênçãos e vitórias, que tudo aquilo que ela tem na justiça seja lhe concedida de vitória. Coloca os projetos dela como primeiro, coloca os projetos dela, Senhor, em primeiro, julga a causa, concede a vitória, porque tu és Deus. Renova, Senhor, a harmonia e o amor na família, quebra todo jugo, todo trabalho do inimigo, toda mandiga, bruxaria, palavra contrária, maldição, sim, seja abençoada em nome de Jesus. Senhor, abençoa a tua filha, concede as bênçãos e a vitória, quebra toda amarração, todo impedimento, dê a ela, Senhor, prosperidade, como o Senhor tem sido com ela, seja assim, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, igreja. Perdão pelo horário. Vamos terminar o culto. Agradeço a todos em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa os teus filhos, meu Pai. Leva-os em paz e segurança para os seus lares. Guarda debaixo da sua bênção e vitória. Coloca teus anjos como guardião sobre os seus veículos. Que eles conduzam e livra dos acidentes. Livra dos homens maus. Conceda-lhes uma semana de bênção e de vitória. Semana de prosperidade, meu Deus, que eles tenham sonhos espirituais, que se concretize a presença do Senhor na vida deles, assim como o Senhor foi na vida de Obed-Edom, seja na vida deles hoje também, que
eles sejam prósperos, abençoados, frutíferos, sejam os seus negócios, para a glória e o nome do Senhor Jesus. Porque grande é o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com a amada igreja hoje e sempre. A igreja diz: cumprimento seu irmão na paz.